Sabe, a gente sempre fala do governo como se fosse uma coisa só, uma entidade gigante e meio abstrata, né? Mas como é que ele realmente funciona no dia a dia? Pois é, hoje a gente vai, abrir o capô dessa máquina e dar uma olhada bem de perto nas peças que fazem tudo girar, os órgãos públicos. Pensa só, o Estado, por si só, é uma ideia. Ele não tem mão para assinar um contrato, não tem olho para fiscalizar uma obra, então como é que ele faz tudo isso? A resposta é bem parecida com o nosso próprio corpo. A gente age através dos nossos órgãos, certo? O Estado também. E é exatamente como esses órgãos do Estado funcionam que a gente vai desvendar agora. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, o básico. O que são órgãos públicos? Depois, a gente vai entender a diferença crucial entre desconcentração e descentralização. Aí, vamos mergulhar na teoria que explica como o Estado age, ver as implicações práticas disso na lei e, por fim, amarrar tudo para não restar nenhuma dúvida. Então vamos lá, começando pelo começo, pela peça fundamental de tudo isso. Afinal, o que é exatamente um órgão público? A definição técnica é essa aqui. Um centro de competências sem personalidade jurídica própria. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Pensa assim, um ministério, uma secretaria, eles são órgãos. O ponto mais importante, a chave de tudo, é que eles não são pessoas para a lei. Eles não têm vida própria. São só partes de um corpo maior, seja a União, um Estado ou um município. Eles existem para expressar a vontade desse corpo. E essas aqui são, literalmente, as engrenagens que fazem a máquina do Estado funcionar. A gente vai passar por cada uma delas, vamos entender por que eles não têm personalidade jurídica, por que não têm bens próprios, como eles são criados, e essa história de poder ou não entrar na justiça. Fica de olho. Ok, agora a gente entra num ponto de... Nossa, confunde muita gente. Desconcentração e descentralização. As palavras são parecidas, mas acredite, no direito a diferença é gigante. É fundamental entender isso, e a gente vai descomplicar de uma vez por todas. Esse sistema aqui deixa tudo super claro. Vamos olhar primeiro para a esquerda, na desconcentração. É basicamente uma divisão de tarefas dentro da mesma pessoa. A União, por exemplo, cria seus ministérios. É tudo parte da União. Agora, olha para a direita, na descentralização. Aqui a coisa muda. O Estado cria uma outra pessoa jurídica, uma entidade nova, com vida própria. Pensa numa autarquia, tipo o INSS. A relação aí não é de hierarquia direta, de chefe para subordinado. É mais uma supervisão, um controle. E ó, fica a dica, hein? Isso aqui é figurinha carimbada em prova de concurso, faculdade, em todo lugar. Lembrar que desconcentração cria órgãos dentro da mesma pessoa e descentralização cria entidades, outras pessoas. É aquele tipo de coisa que salvam uma questão. É crucial. Beleza, já entendemos que o Estado age pelos órgãos. Mas como? Como a canetada de uma pessoa, um servidor público, vira a decisão do Estado inteiro? Como a vontade de um indivíduo é transformada na vontade de uma nação? É um verdadeiro quebra-cabeça jurídico. E para resolver, foram criadas algumas teorias. Basicamente, surgiram 3 grandes ideias para explicar essa relação. Esse mapa aqui dá uma boa geral. A gente vai ver rapidinho as 2 primeiras, entender por que elas não colaram e aí focar na que é usada até hoje. A primeira tentativa foi a teoria do mandato. A ideia era que o servidor público seria um tipo de procurador do Estado agindo em nome dele. Só que tem um problema lógico aí que derruba tudo. Se o Estado é uma entidade abstrata, sem vontade própria, como é que ele ia passar uma procuração para alguém? Não tem como. Por isso, essa teoria foi para o espaço. Aí veio a segunda ideia, a teoria da representação. Aqui o servidor seria tipo um tutor, representando o Estado como se ele fosse incapaz legalmente. Mas, de novo, não deu certo. Comparar o Estado a uma pessoa incapaz é um erro conceitual grave. O Estado não é incapaz, ele só não é uma pessoa de carne e osso. Então essa também foi descartada. Então, depois dessas 2 tentativas que não funcionaram, finalmente chegamos na teoria que resolveu a parada, e que é a que vale no Brasil até hoje. É a famosa teoria do órgão. E para explicar essa teoria, nada melhor do que as palavras de uma das maiores especialistas no assunto, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela resume perfeitamente. O órgão é parte integrante do Estado. É isso. A essência está toda aí. Não são 2 coisas diferentes se relacionando. É uma coisa só. A palavra-chave aqui, o conceito central, é imputação. Funciona assim. A ação do servidor público não é feita em nome do Estado. Ela é a própria ação do Estado.
A vontade daquela pessoa agindo como parte do órgão é atribuída, é imputada diretamente ao Estado. É como se o Estado estivesse agindo ele mesmo. Lembra da nossa analogia com o corpo humano? Ela se encaixa perfeitamente aqui. Quando o seu coração bate, não é o coração agindo por você, é você que está vivo, é uma ação do seu corpo. Da mesma forma, quando um ministério toma uma decisão, não é o ministério agindo pela união, é a própria união agindo. O órgão não tem existência separada do corpo. Legal, a teoria é bonita, faz sentido. Mas e daí? O que isso muda na prática, no dia a dia, no mundo real? Pois é, agora a gente vai ver as consequências jurídicas de tudo isso. A consequência mais direta e importante é esta. Em regra, órgãos públicos não podem processar ninguém, nem ser processados. É o que o direito chama de falta de capacidade processual. Por quê? Simples, porque eles não são pessoas jurídicas. Então, se alguém tem um problema com o ministério, por exemplo, o processo não é contra o ministério, é contra a pessoa jurídica a qual ele pertence, ou seja, a União. Mas, claro, no direito sempre tem um mais, né? Existem exceções importantes. Órgãos que estão lá no topo da estrutura do Estado, tipo a Presidência da República, a Câmara dos Deputados, o STF, eles podem sim ir à Justiça, mas só para defender suas próprias competências constitucionais. E também tem casos específicos previstos em lei, como alguns órgãos de defesa do consumidor, que ganham essa capacidade para agir em nome da coletividade. E para criar um órgão? Bom, a regra depende de qual poder a gente está falando. No Poder Executivo, a criação de um ministério ou secretaria precisa de uma lei, e a proposta tem que vir do chefe, presidente, governador ou prefeito. Já o Legislativo, a Câmara e o Senado, têm mais autonomia. Eles se organizam por conta própria, com atos internos. E o Poder Judiciário? É parecido com o Executivo. Também precisa de lei e a iniciativa tem que ser do próprio tribunal, como o STF. Bom, estamos chegando na reta final. Para garantir que tudo ficou bem claro, vamos recapitular os pontos principais. Os 4 pilares que sustentam a ideia de um órgão público. E nada melhor que a nossa imagem das engrenagens para amarrar tudo. Então, resumindo, pilar número 1, não tem personalidade jurídica própria, são parte de um todo. Pilar 2, consequentemente, não tem patrimônio próprio. Os prédios, os carros, tudo é da entidade maior. Pilar 3, a criação e a extinção dependem, na maioria das vezes, de lei. E pilar 4, a regra geral é que eles não podem participar de processos judiciais nem como autor, nem como réu. Simples assim. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. Agora que essa mecânica interna ficou mais clara, sabendo que a ação de um único servidor é na verdade a própria ação do Estado, será que isso muda a nossa percepção sobre os atos do governo? A responsabilidade parece que fica mais direta, mais palpável, não acha? Fica aí a reflexão.